Com 12 anos, eu resolvi virar uma pessoa emo, gótico, como queiram chamar. As músicas que eu ouvia eram músicas heavy metal, pesado, esses new metal da vida. E acabou que eu comecei a me interessar por isso. Me interessei. E muitos se passou, eu comecei a interessar, a pesquisar coisas relacionadas a isso, coisas relacionadas vou falar o português, claro, a macumba, a bruxaria. Comecei a pesquisar e me interessar, e me interessei muito. Eu lembro para minha funcionária, olha só como que ela, se eu fosse ela, eu não teria feito o que ela fez para mim. Pedi para ela fazer um tapete de crochê redondo com um círculo no meio. Olha a cabeça de quem é usar, olha a cabeça de quando o demônio ele quer entrar, quando o adversário ele quer entrar. Eu já cheguei a colocar uma caveira no centro desse tapete, uma caveira de gesso, de resina que eu tinha comprado lá na cidade de Camboriú, que eu fui uma vez, comprei. E eu colocava ela no meio e falava que ia fazer oferenda toda sexta-feira, que não sei o que. Olha, era tanta asneira. A gente sabe que não é asneira no mundo espiritual, isso é verdade. O povo pensava que era asneira. No mundo espiritual, isso é doido. E eu cada vez mais vi dentro da macumba, dentro da bruxaria. Nunca cheguei, graças a Deus, a pisar num terreiro. Não cheguei a pisar num centro de macumba. Mas já cheguei aí num centro espírita. Daqueles de kardecista já cheguei. E os anos foram se passando. No ano de 2022, eu entrei na escola de samba aqui em Jacarezinho, na minha cidade, da qual tem um monte de pessoa que frequenta terreiros, que frequenta lugares assim. E eu tocava no carnaval, né? É lógico, Deus sempre a música sempre esteve em mim. Hoje Deus me usa na música. E os anos foram se passando. Eu cada vez mais me interessando, comecei a pesquisar coisas relacionadas a espiritualismo mesmo, cada vez mais me aprofundando, cada vez mais entrando, cada vez mais indo essa questão de bruxaria, de macumba, essas coisas. Já cheguei a ter crenças, vamos supor, de você tampar o umbigo para você não absorver a energia dos outros, para você usar uma pedra para que energias negativas não entrassem em você. E tudo eu pesquisava. Tinha um monte de cristais, tinha um monte de pedras. E olha para vocês verem como as coisas se misturam. Tem gente que fala que não tem nada a ver. Eu nunca fui uma pessoa de igreja. Nunca. Meus pais, eles são católicos, estão se convertendo aos poucos. Minha família está se convertendo aos poucos, glória ao nome do Senhor. E vejo que eu nunca gostei de ir na igreja. Nunca. Porque eu não concordava com a igreja católica, não concordava e eu tinha, na época, aversão de crente. Era daqueles que zoava, daqueles que falava mal de crente. Esses crentes aí tudo doido. Eu tinha aversão de crente. Nunca gostei de crente. Nossa, eu passava longe. E aconteceu que eu comecei a entrar num grupo de terço. Não gostava de ir para a igreja, mas rezava para os santos, né? Aqueles terços, rosário, e rezava, e fazia lá um monte de coisa. E cada vez mais me aprofundando. Espiritualismo, as bruxarias, em outros lugares, que hoje eu não vou falar aqui, porque para ser discreto, mas já eu sei de muita coisa. Eu falo isso porque Deus ele me resgatou, graças a Deus. E aconteceu que um dia, passou o ano de 2022, toquei no carnaval, passei o ano de 2023. Reprodução automática de áudio Não, se não me ícones. engano foi 2023. De 2022 para 2023 que eu entrei no carnaval, nessa Opções escola de de reprodução samba. automática. E cada vez N-Record mais versão 1.8.3. interessando esses assuntos, quase fui Status para barra um gravar, terreiro. pausar botão, Alt mais P. Como disse para os irmãos, já entrei num Parar centro botão, Alt mais espírita, R. já fui num centro espírita no começo de 2023. E aconteceu que eu não sei o que me levou a isso, pesquisei muitas coisas e
Olha, os irmãos vão se surpreender. Vão se surpreender. É claro que toda a honra, toda a glória é para Jesus. Foi Jesus que me converteu. Mas tem uma determinada pessoa que eu comecei a assistir. Eu sei que muitos aqui repudiam essa pessoa. Vou falar a verdade que muitos aqui veem alguns jornais falando dessa pessoa, zoando dessa pessoa, acham que essa pessoa não faz nada de útil. Mas eu discordo, porque essa pessoa, se não fosse essa pessoa, acho que eu não teria pisado os pés numa igreja. Mas vamos com calma. Eu comecei a assistir, claro que eu comecei a me interessar, porque eu já tinha o meu posicionamento político voltado, e sem falar posicionamento político, mas eu comecei a assistir as lives do Marçal. Alguém conhece o Pablo Marçal? É um coach, é um mentor, é um cara que fala de desenvolvimento pessoal. E eu comecei a assistir para saber coisas assim, como prosperar financeiramente, né? No aspecto financeiramente. E começando a falar de Bíblia, aquelas lives 4h59 da manhã, eu falei assim, nossa, que profunda a Bíblia é. Porque eu ia na igreja católica, e com perdão se tiver alguém católico, mas a igreja católica, eles se importam mais com as esculturas do que com a própria Bíblia. Há denominações que estão se importando mais com as tradições do que com a própria Bíblia. Isso é extremamente assustador. Daí aconteceu que eu comecei a ouvir as palestras do Marçal às 8 da noite, ainda ia para a escola de samba, ia para o ensaio, isso em 2023 já. E comecei a ouvir o Marçal, e tem um amigo meu, que eu nunca vou esquecer, ainda é meu amigo hoje, graças ao bom Deus, terminamos o terceirão junto, terminamos a escola junto. O nome dele é Antônio, e ele a família dele, ele é da Assembleia, inclusive está um pouquinho afastado, mas Deus é sábio do coração dele. E ele é da Assembleia de nascença mesmo, a família dele é da Assembleia de Deus, Ministério da Missão. E eu tava nessa fase aí de conhecer religião, que fui no centro espírita, que rezava, sabe? É o famoso ecumênico, isso não existe. Mas mais pra frente eu chego nessa questão. Acontece que no finalzinho das férias de julho, eu já assisti no Pablo Marçal, comecei a assistir o Pablo Marçal em junho, começo do ano de 2023, mas comecei a assistir em junho, sim, que eu tava de férias, e aconteceu que eu fui na igreja nesse finalzinho das férias de julho, fui na igreja, e eu senti algo diferente. Eu senti algo totalmente diferente lá. Eu lembro até hoje que teve uma irmã, esse louvor tem salvo na minha playlist, também é um louvor maravilhoso, ela cantou, eu fiquei com a minha mente, com a minha mente nesse louvor. Eu vou contar só o refrão. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Esse louvor, ele tocou. Muitas coisas lá me tocaram, porque era muito diferente. Pensa alguém que vem de uma família católica, que tá só acostumado a ir na missa. Eles, nessa época que eu fui pra Assembleia, eles já nem iam direito, iam uma vez ou outra. Beleza, eu fui a primeira vez porque o meu amigo convidou. Eu perguntei pra minha mãe, eu achei que eu fiquei com ela estranhar, tipo, olha, o Thomas agora tá querendo ir pra igreja. Mas beleza, eu fui. Mas a prova, meus irmãos, começou. Olha, se você tem uma família que vai na igreja, se você tem uma família cristã, se você tem uma família evangélica, e você tá aqui, agradeça. Agradeça. Embora você tenha suas provas, você tem uma família que serve ao Senhor. Porque chegou no sábado seguinte, se eu não me engano, na sexta seguinte, eu falei com meu amigo, olha, eu gostei, eu quero voltar lá de novo. Muito bacana. E eu falei pra minha mãe, olha, meu amigo, eu quero ir na igreja de novo, meu amigo tá disposto a me levar.
Ela falou o seguinte, eu lembro disso até hoje. Ela falou assim: não, você vai na missa, você não vai na igreja evangélica. O seu lugar é na missa, na igreja católica. Você é católico, você foi batizado. Esse é o pior argumento que eles usam. É argumento de seita. Eu me arrisco até a falar, eu falo mesmo. Se for pro YouTube, melhor ainda. Eu falo que lugares que te condenam a ficar neles são seitas. São seitas, verdadeiras seitas. E a igreja romana, porque o Império Romano nunca caiu, só se transformou em igreja. Então a igreja pagã romana é uma seita, sim. E eles usam esse argumento. Beleza, eu queria ir, eu fiquei totalmente arrasado, era novo convertido, não sabia orar, não sabia fazer nada, eu só queria ir. Senti algo diferente. E eu não consegui ir. Acabei passando o final de semana ali, acabei acabei ficando em casa. Enfim, passei por prova naquele final de semana, não sei o que eu fui fazer, machuquei meu dedo sem querer e acabei ficando de prova mesmo. Foram dias de provas. Aconteceu que no mês de setembro, eu lembro até o dia, no dia 8 de setembro de 2023, um dia depois do aniversário do meu pai, era um feriado de quinta para sexta. Nós fomos para Londrina na quinta, fomos passear, buscar minha irmã que estava em Foz do Iguaçu, e buscamos ela, fomos lá em Londrina, fomos passear, e sexta-feira já estávamos aqui em Jacarezinho. E uns dias antes o meu amigo falou assim: olha, vai ter um congresso, se você quiser ir, você pode ir. Eu lembro que eu não falei pra minha mãe naquele dia, eu falei que a gente ia comer pizza. E pra você ver, o meu amigo, ele me ligou, ele me ligou 5 horas da tarde, o congresso era 7h30. Tinha ido visitar minha avó, acabei de chegar e ele tinha ligado pra mim. Eu falei assim: olha, Tom, você vai ter que falar pra sua mãe. Eu falei assim: não, e se ela não deixar? Ai, me perdoa, se ela não deixar, eu não posso fazer nada. Eu entendo que ele tava com medo, mas eu falei assim: olha, seja feita a vontade de Deus. Você tem fé? Tenho. Então seja feita a vontade de Deus. Olha eu falando, novo convertido. Não sabia nem orar direito. As orações era reza, né? Não era nem oração, mas eu já nem tava meio rezando direito. Então, nem sabia orar. Só ouvia os louvores ali. Na época ouvia muitos louvores ali da Maria Marçal, Deserto, Tempo de Cantar, muitos louvores, Deixa Eu Te Usar. E eu lembro que uns dias antes, isso aconteceu na sexta, uns dias antes, terça-feira, eu estava ouvindo aquele louvor que fala: deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso e cuido de tudo que te faz chorar. Naquela hora, eu tinha ouvido esse louvor muitas vezes, naquela hora eu senti um arrepio, eu senti como se uma paz estivesse repousando sobre mim. Eu conversei com outro amigo meu, assim, pode ser que você tenha sido batizado do Espírito Santo, assim, será? E aconteceu que lá naquele congresso, eu fui naquele congresso, falei pra minha mãe, a males que vem pra bem, eu falei pra minha mãe que eu ia comer pizza. Olha só o que um jovem convertido não faz. E realmente fomos comer pizza depois, então, de certa forma, não menti, só omiti a parte do congresso, que era a parte principal, inclusive. Fomos nesse congresso e no final falaram assim: quem quer receber oração, tem aquele momento de ir lá na frente. Eu fui lá na frente e chegou um presbítero para mim, presbítero Rubens. Ele falou: você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tava tocando um louvor, não vou lembrar, tava tocando alguma coisa, mas eu só sei que eu falei sim. Daí ele: então repita comigo. Não deu nem tempo dele falar que eu comecei a sentir aquela paz, comecei a falar em novas línguas. E ele começou a falar em novas línguas junto comigo, para você ver como era a honra, a glória do Senhor. Algo que eu não contei é que, é claro que eu tinha tirado para ir na igreja, porque eu tinha o respeito. Eu usava um anel na mão direita que o meu pai tinha me dado, um anel de caveira. Naquele dia, em diante que eu cheguei em casa, eu não senti mais de colocar aquele anel. Tá? Ficou mocado muito tempo. Hoje deve ter ido pro lixo, nem sei onde que foi. Graças a Deus, pedi para meu funcionário jogar. Mas eu usava esse anel, não senti de usar mais depois. Não senti, porque eu cheguei em casa, foi uma emoção tão grande.
Foi uma emoção tão grande essa experiência com Jesus. E eu lembro que no outro dia meu amigo perguntou como que eu tava, se meus pais tinham descoberto, na verdade, e eu falei que estava melhor do que nunca. Foi maravilhoso, foi glorioso. Foi eu e uns amigos nossos, né? Era 4 amigos que a gente andava. Hoje só vai eu e esse amigo que me levou realmente. E aconteceu que alguns meses depois, eu tava falando com a minha mãe. Na verdade, eu tava num churrasco, eu e minha família, uma sexta-feira à noite. E eu falei assim, quer saber, eu vou falar, porque eu não aguento mais ter que esconder, eu tô indo muito pouco pra igreja, eu só fui 2 vezes. E eu falei assim, olha, eu quero ir pra assembleia, eu quero ir pra igreja. Eles, você pode ir. Daí começaram a usar, mas você não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, não tem problema. Não vai poder tomar uma cerveja, que pode parecer espantoso, mas existem pessoas que fazem coisas piores. Que eu já tomava uma com álcool lá e olha que eu tinha 16, 17. E aconteceu que a tentação veio. Muita gente, você não quer tomar? Olha o crente tá tomando coca, que não sei o que, que não sei o que. E daí eu falei pra minha mãe, que uma vez eu estava conversando com a minha mãe e falei dessa questão do batismo no Espírito Santo. Eu vou chegar lá, ela acredita nesse batismo no Espírito Santo, claro, de uma maneira diferente, né? A religião católica acredita de uma maneira diferente. E eu comecei a ir, só que ainda assim eu só conseguia ir poucas vezes, porque o meu amigo ele ia, só que tinha de, hoje Thomas, eu não consegui te levar porque eu vou ter churrasco em família. E eu não conhecia gente para me levar. Daí eu conversei com outro amigo meu. Só que mesmo assim ele começou a falar, hoje eu não posso, hoje isso. Eu não conhecia muitas pessoas. Quando eu consegui era assim, por isso que eu valorizo muito o culto hoje. Eu valorizo muito ir para o culto para sentir a presença de Deus. Por isso que nas minhas ministrações eu falo que é assustador pessoas que não sentem a presença de Deus. E eu via, cada 2 meses eu conseguia ir, fui lá para agosto, né? Aquele sábado, no dia seguinte consegui ir, né, que eu falei com meus pais. Daí depois eu fui lá 2 meses depois fui lá no final do ano, então era muito espalhado a minha ida de culto. Eu tinha uma vida muito precária de oração ainda, muito precária de oração. E aconteceu que o ano seguinte veio e ficou nesse mesmo ritmo. Continuei pouquinho, indo bem pouco. E eu já tinha ido em outra igreja, outra denominação, na quadrangular, só que toda vez que eu ia dava certo, ou tava fora de casa, que o dia eu tava fora de casa, eu tava em outra cidade, sabe? Foi coisas assim que eu não conseguia ir, sempre acontecia um imprevisto. Teve uma vez que eu tava, olha só como que o diabo ele é sujo. Eu tenho a minha opinião política, sou bem discreto em relação a isso, mas minha mãe sabe, e a opinião política ela é de acordo com a Bíblia, pelo menos a minha. E ela fala assim, essa política, isso vai te deixar muito mente fechada, que não sei o que, o Bolsonaro é evangélico, não sei o que, não vai mais. Vamos para Ourinhos. Vamos passear bem na hora do culto. E aquele dia eu não consegui ir pro culto. Eu lembro que eu sintonizei na Rádio Melodia, cheguei em casa, ouvi o culto, sabe, eu ouvia louvor escondido, porque eu dividi o quarto na época com meu irmão ainda. Dividi o quarto ali, nossa, joguei, ia falar um monte. E naquela época eu era convertido, todo mundo sabe como que é a jornada de um convertido, tá se convertendo, tá? Acontece que chegou o ano de 2024. Chegou o ano de 2024, continuei indo nesse ritmo na Assembleia, lá no Ministério das Missões, outras vezes. E eu fui. E até que eu conheci um zelador da minha escola, o nome dele Isael, ex-zelador, muita gente boa, encarregado do local lá de uma igreja aqui, da Congregação Cristã do Brasil, e papo vai, papo vem, sabia que eu era evangélico, muita gente ali na escola sabia, da questão do Espírito Santo, muitas pessoas da limpeza sabiam, muitas tias da limpeza, e ele veio falar comigo, falou assim, você é da Assembleia? Não, eu sou da congregação. Olha, lá na congregação eu fiquei sabendo que tem um monte de instrumento, muito legal. Eu falei assim, vamos lá no ensaio um dia, ensaia só hinos, né?
são hinos cantados. O ensaio é como se fosse só os hinos, não tem a palavra. Coisa linda, meu Deus. Eu fui no ensaio. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu fui no ensaio. Fui nesse ensaio numa segunda-feira. Lembro que o irmão que eu nem conhecia veio me buscar a mando do Israel. Era do outro lado, embora eu moro bem pertinho da central, mas era uma igreja bem distante. Olha só como que é a obra de Deus. Eu fui lá, minha mãe, ela foi abrir a porta para mim. Naquela época eu não tinha chave. Ela falou assim: você conhece o irmão? Eu falei assim: conheço, eu sei que ele é uma pessoa de Deus. E olha que eu não conhecia. Fui lá e foi algo assim totalmente diferente. Aquele momento de comunhão que você ora, aqueles bancos, bem parecido com a igreja católica. Eu já fiquei, eita Deus. Eu fiquei meio receoso, confesso para os irmãos. Fiquei bem receoso. Mas daí, quando começou aquela oração, quando começou aquele ensaio, os hinos entoados, os instrumentos, eu sentei bem na frente, eu consegui ouvir todos os instrumentos com a acústica ótima. E eu lembro que eu cheguei em casa feliz, eu dormi, acordei no outro dia, e tinha um monte de mensagem no meu WhatsApp. Um rapaz falou assim: ô, paz de Deus, Thomas, aqui quem tá falando é o Juliano. Sou professor de violino, toco na congregação e sou professor do projeto municipal aqui de Jacarezinho. Quero te fazer um convite para você aprender violino com a gente, para você estar tocando com nós na igreja, que Deus vai preparar um instrumento para você. Eu não pensei nem duas vezes, aceitei. De manhã, assim. E daí eu fui para a escola. Nesse dia eu lembro até hoje como tem coisa que acontece de bem com a gente, só que as provas elas vêm. E a professora falou assim: você é muito responsável, porque você chegou atrasado, você tinha combinado isso, aquilo. Eu tinha perdido a hora, porque minha família perdeu a hora. E eu realmente tentei falar: minha família perdeu a hora. Não, mas você tem que não sei o quê, sendo que é a minha família que levava. Aquilo lá eu fiquei... E tinha simulado à tarde, tinha prova ainda para fazer à tarde. Aquilo lá acabou o meu dia. Acabou o meu dia aquela época. E eu comentei a situação para minha mãe, de tardezinha. Tava com o começo da minha vida de oração. E eu falei pra minha mãe: eu vou orar por ela. Eu falei assim: tem pessoa que não adianta você nem orar. Minha mãe falou assim: você vê que ela já tinha tido um mau dia também. E eu comentei desse projeto de violino, que eu ia começar. E olha só, ela falou assim: você vai... Não, começa no ano que vem, porque esse ano tá difícil pra você, que não sei o que tem vestibular, que tem Enem. Eu falei: tá, tem coisa que a gente não pode argumentar. Daí eu só sei que na outra terça-feira tava o professor de violino Juliano batendo na porta. Ô, glória! Daí minha mãe chegando em casa assim, o professor esperando na porta, porque eu tava sem chave, naquela época eu não tinha chave de casa. E ela falou assim: Tom, a gente não tinha combinado no ano que vem? Daí eu falei assim: eu senti te fazer agora. Oh, aleluia! Peguei o violino, higienizei o violino. Daí acho que umas 2, 3 semanas depois, por causa que estava em época de apresentação nesse projeto, comecei a primeira escala de violino, a escala de Lá maior. Depois fui para a escala de Sol maior e fui aprendendo o violino, fui aprendendo as minhas músicas, as musiquinhas, que era uma apostila que o professor usa, o método Suzuki, que se tem alguém aqui músico vai saber alguma coisa referente a isso. É um método de violino. E comecei, dentro de uns meses depois, o meu professor passou o meu primeiro hino, que é o 454, Cidadão dos Céus, no hinário hinos da harpa cristã na Assembleia de Deus. É o mais perto quero estar, para os irmãos se situarem. Esse hino é maravilhoso. E aconteceu que Deus foi me levantando, fui aprendendo violino, meu primeiro violininho. E aconteceu uma prova, muitas provas, muitas coisas. Comecei a ficar muito cansado. E aconteceu que um dia o meu tio ele é católico, ele me convidou para aqueles acampamentos da renovação carismática. E eu falei assim: eu vou, mas eu vou para buscar as coisas de Deus. Fui com a mente aberta, assim, mas assim, já sabendo com que eu poderia me deparar. Porque naquela época eu já era evangélico, já era convertido. Eu fui nesse acampamento para realmente buscar as coisas de Deus, que estava tendo muita prova na minha vida. Passei 5 dias lá naquele acampamento. Aprendi muitas coisas, confesso para os irmãos que teve muitas coisas desnecessárias, que os irmãos sabem qual é. Ave Maria, muitas orações decoradas. E aconteceu que teve um momento lá do Espírito Santo, sei lá, eu não achei muito certo ali.
Pessoal, eu descobri lá que a Igreja Católica fala em línguas também. Mas calma aí que eu vou chegar lá. Eles falavam em línguas também, descobri. Eu saí do acampamento em 2024, no mesmo dia que eu fui batizado, no aniversário de 1 ano do meu batismo no Espírito Santo. O dia que meus pais foram me buscar, teve uma missa lá, no dia 8 de setembro de 2024 eu saí. Foi num domingo. E eu falei no microfone que eu fui batizado no Espírito Santo, enfim. Foi uma experiência boa, teve suas partes ruins, mas foi uma experiência de transbordo. Muitas pessoas teriam que investir nisso, mas tipo, tirar essas heresias que eles colocam. Nós, evangélicos, nós deveríamos investir em alguma coisa assim, alguma igreja. Eu tenho certeza que deve ter. E aconteceu que passei essa semana, e aí meus pais começaram a corrigir, você não pode falar que você é batizado no Espírito Santo, que você foi batizado quando você era pequeno, você não pode falar que foi batizado, não sei o quê. Começou a falar assim. Aconteceu que sábado eu e os meus pais saíram por causa de um compromisso, que meu pai foi lá no jantar, eu fui junto, cheguei tarde no outro dia, cheguei tarde, daí no outro dia meu professor de violino, que era meu companheiro que me levava para a igreja, aqui na Central, me buscar, embora é bem pertinho, mas ele me auxiliava, me buscava, me auxilia na verdade ainda. E ele falou assim, então, vamos no culto de jovens agora de manhã? Eu falei assim, olha, Juliano, eu acordei tarde, eu dormi tarde, eu tô morrendo de sono, vamos deixar pra ir à noite. Beleza, Thomas, de noite vai ter um batismo, vamos. Quem sabe Deus faz a obra? Eu falei assim, vamos. E os irmãos que já ouviram falar, sabem como que é o batismo na congregação. Não tem o discipulado de um mês. Quem sentir. E eu fui nesse batismo, tava um dia meio chuvoso, um dia frio, assim, um vento gelado. Eu não tinha nem terno, não usava nem terno. Eu fui de calça jeans, camisa, que é a roupa que eu sempre fui pra congregação, pra igreja, assim. E acontece que eu comecei a ir, fui, e o irmão pregou acerca do batismo, pregou sobre Atos, capítulo 16, Felipe e Eunuco, se eu não me engano, Atos 16, se não estou enganado. E ele falou sobre o batismo, que Deus ia converter, que às vezes tinha um irmão que era o primeiro na casa dele. Eu senti que era para mim. E começou a tocar os hinos. E eu fiquei meio hesitado, falei assim, e se eu batizar? Se alguém descobrir? Sabe, aquelas coisas que o inimigo planta na sua mente. Só que daí eu falei assim, eu vou. Senti uma paz assim, eu vou. Uma paz misturada com ansiedade, misturada com nervosismo, sabe? Eu fui, cutuquei o irmão do lado, falei assim, tô sentindo de ir. Foi lá, me ajudou, pegou a roupa pra eu ir, porque tem uma roupa lá, pra você se trocar, pra você ir pro batismo. Fui lá no quartinho, fechei a porta, e aí fui lá no tanque. O tanque é atrás do altar, né? Na congregação, as grandes são atrás do altar, do púlpito, né? Fui descer a escadinha, o irmão Osés, ele falou, o ancião falou, finalmente, Thomas, aí sim, glória a Deus, porque eu tinha marcado para me batizar uns meses atrás, bem antes desse acampamento que eu falei. E aconteceu que não deu certo, porque ele falou assim, a gente pode fazer uma visita na sua casa? Eu falei assim, não, porque meus pais não vão gostar. Eu falei assim, olha, irmão, então infelizmente não dá, por enquanto não dá, porque os seus pais não autorizam. Só que como eu estava sentindo, como eu estava lá no dia do batismo, eu fui, ele falou assim, finalmente, ele falou a palavra que eu quero que toda a minha casa ouça, que quero ouvir todo mundo na minha casa sendo batizado. Quero ouvir todo mundo assim, sei que eu não vou ver, mas sei que alguém vai me falar. Teu irmão tá no tanque, ou tua mãe tá no tanque, teu pai tá no tanque. E eu ouvi o irmão falando, em nome de Jesus, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo o povo falou amém. E eu fui batizado nas águas, e Deus... fiz o meu concerto, fiz o meu batismo. Depois continuou a cantoria dos hinos, e eu comecei a ficar com medo, né? Porque eu já tinha feito. Só que daí eu lembrei, eu empastecido, na segunda estrofe do hino Mais Perto Que Ele Está, mas na letra do hino 454, Cidadão dos Céus, que diz, vivo alegre, empastecido, só até aqui. E eu falei assim, eu vou te seguir em paz. Já foi tomada a decisão e eu não me arrependo. Não me arrependo até hoje dessa decisão maravilhosa, essa decisão abençoada.
E aconteceu que eu ainda dei uma chance, se vou lá para esse encontro de novo, que depois desse acampamento teve um encontro lá dos carismáticos, se vou lá, vamos ver que vou aprender, né? Olha só como. E daí eu falei, teve um momento da parte, eu falei assim, olha, eu tô na igreja evangélica. Daí um rapaz que me deu carona, que era um dos líderes lá, falou assim, olha, você tem que colocar o pé em um barco, você não pode ficar com o pé nos dois barcos. Eu falei assim, beleza. Segui o conselho dele, nunca mais fui nesses encontros. Hoje estou aqui firmado no barco do Senhor Jesus, sem qualquer idolatria, sem qualquer heresia, sem qualquer coisa que não provenha do Senhor. Estou no barco do Senhor Jesus, do meu pastor, do meu Senhor, do meu guardador, que sempre está comigo, que sempre está me auxiliando, que o motorista é o Espírito Santo, que guia a minha vida por esse mar de ondas, por esse mar cheio de correnteza. Meus irmãos, ainda passei por muita prova no ano de 2024. Muita prova, muita prova, muita prova. Não tem nem cabimento. Tinha dia que eu tava mal, tinha dia que eu ficava doente. E às vezes eu falava pra minha mãe, ela falava que era culpa da igreja. Olha só pra vocês terem uma ideia. Falava assim, Jesus, eu tô mal, tô com dor de cabeça, mas me cura pra eu não falar, pra minha mãe não falar que é culpa da igreja. E aconteceu que eu consegui passar por essas provas. Consegui. Deus já tinha preparado um violininho pra mim, mas Deus preparou outro violininho, um violino melhor. Eu falo assim porque a gente pode, não por bens materiais, não para me mostrar, mas eu falo porque Deus foi maravilhoso comigo. Eu passei pelas provas, mas Deus ele me honrou no final. Hoje eu sigo o caminho do Senhor. Hoje eu sigo o caminho, graças a Deus. Tô na santa obra dele. Comecei a orar também, graças ao grupo da irmã Cláudia, grupo da campanha, que na época era campanha, alguns aqui, creio eu, que fizeram essa campanha, ou ficaram sabendo. A campanha de 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Campanha com propósito. E eu firmei minha vida de oração, minha vida de intercessão, minha vida de louvor. E a igreja fui aprendendo como funcionava, fui orando, fui cada vez mais firmando a minha vida no Senhor. As provas elas vinham, mas eu orava, às vezes orava chorando, às vezes orava triste, mas sempre, nunca deixei de orar. E eu sei que a minha vida, ela tá no Senhor, não importa os dias, porque eu sei que vai vir dias ruins, mas eu sei que vai vir dias bons. Como diz, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Hoje eu estou na minha manhã, graças a Deus, consegui me formar no ensino médio. Eu sei que parece muita bobagem, mas eu tava com muito medo, porque era muito material. O terceiro ano foi uma época muito sombria, acredito eu. Uma época que, assim, eu chegava cansado, eu chegava esgotado da minha casa, como se tivesse sugado todas as minhas forças. Eu só consegui orar para Deus, só consegui orar para o Senhor, porque eu sempre confiei nele, graças a Deus. Tinha dia que era difícil, que era tanta prova, mas eu sempre orava, eu sempre tinha um pouquinho de força para orar. Tinha dia que às vezes eu deitava, eu dormia. Eu vou contar a verdade para os irmãos, porque nada é flores. A vida, a nossa conversão, a nossa jornada de fé não é só flores. Vai ter suas provas, mas quando você sabe que é Deus que está guiando a sua vida, nada vai te parar. Oh, Santo Rebe Calabassuria, terra manasso. Hoje Deus ele me conserva na tua obra. Hoje Deus ele me conserva na tua glória. Graças a Deus consegui fazer um semináriozinho de teologia também no ano de 2023, no finalzinho do ano passado, na verdade no finalzinho do ano de 2024, no ano passado, mês de dezembro, e Deus está cada vez mais sustentando. Alguns irmãos sabem também, Deus está fazendo obra na minha família, como eu testemunhei lá na oração. Meu irmão foi para a igreja comigo, ele tinha ido em outra denominação comigo, não prestou atenção, não falou nada, zoou quando eu estava cheio de Espírito Santo falando em línguas. Agora nessa vez ele foi tocado, derrubou até lágrima, chorou até no final da palavra. Então para vocês verem, essa é a mensagem que eu deixo no final. Meus irmãos, se tem alguém aqui que não é convertido, não vou fazer oração hoje. Deus me tocou de dar uma mensagem para os irmãos que não é convertido, ou para aqueles que estão se convertendo. Olha, não vai ser fácil, mas vai ser prazeroso. Porque quando você está com o seu Senhor, você sabe qual que é o seu destino. Ou você vai ter prova.
tua família, muitas das vezes, as pessoas que você ama vai te caçoar, vai te zoar. E o conselho que eu te dou é peça para Deus abrir os entendimentos. Até hoje eu peço, porque minha família ainda não está convertida, ainda não está servida ao Senhor. Eu e minha casa não estamos servindo ao Senhor. Meu irmão está no processo de conversão. Então eu oro para Deus me abrir o entendimento todos os dias. Todos os dias eu oro e falo para Deus me abrir o entendimento para lidar com as situações do dia a dia. Teve muita chacota da parte do meu ledor também, ateu, sabe? Aquele negócio, filósofo, faz filosofia, fala que não é ateu, mas ele acredita na natureza como Deus, e ficava me caçoando. E como eu falei na administração retrasada, numa administração minha, eu falei que no ano de 2023 eu já estava convertido e eu tive que ser obrigado a tocar no carnaval no ano de 2023, no ano de 2024, não, do ano de 2024, comecinho. E eu toquei, mas eu toquei com pesar no coração e falei para Deus mudar meus ambientes. Esse ano, glória a Deus, graças ao Senhor Jesus. Eles me perguntaram se eu ia tocar, eu falei que não. E tamo aí, já teve algumas afrontas, teve algumas coisas. Falei assim, você vai deixar o carnaval por causa de crente? Eu falei assim, não. É por causa do meu Senhor, porque eu sei que não provém do Senhor. E hoje, em vez de eu estar tocando carnaval, sabe o que eu vou fazer daqui a pouco, quando terminar o culto? Ou, melhor, amanhã cedo, eu vou pegar meu violino e eu vou tocar hino. Porque é isso que nós devemos fazer, usar dos nossos dons para o Senhor, não para o mundo. Então aqui fica o meu testemunho. Desculpa se eu me alonguei muito, mas é que é muita coisa. São poucos anos, mas são muitos, muitos e muitos acontecimentos que já teve na minha vida espiritual, na minha vida em questão de prova, principalmente no ramo familiar. Eu não tenho uma família, eu tenho uma família ótima. Eu agradeço a Deus todo dia pela minha família e sou grato, porque minha família é uma família que apoia. A mim que sou pessoa com deficiência, é uma família que apoia, que não esconde, que não, sabe? Mas, infelizmente, é essa parte do evangelho que eu fico, né? O resto eu tenho tudo para ser grato a eles sempre estão me apoiando. Só que na parte do evangelho, na parte da palavra, ainda Deus está fazendo a obra na vida deles, né? Eu creio que eles tiveram uma criação diferente, mas eu creio que Deus vai fazer a obra na vida de cada um aqui na minha casa. É isso, meus irmãos, até aqui o Senhor me ajudou. Deus seja sempre louvado. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nenê. Agradeço, Senhor. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor Jesus. Irmão Thomas, desde já te agradeço aí por ter aceitado o convite de ministrar nessa noite, né? Não foi em vão esse momento aqui. Tudo que você falou com toda certeza tocou não só ao coração daquele que é convertido mais tempo, como também daqueles que às vezes estão aí em cima do muro, não sabem muito bem para onde vai, o que faz, né? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas então, meus irmãos, né, eu gostaria de nós orarmos para finalizar e agradecer a Deus pelo culto maravilhoso, pela forma como ele operou. E eu entrei aqui com a certeza de que nós não sairíamos da mesma forma que nós entramos, e assim aconteceu, né? E o meu coração está muito alegre nessa noite por isso. De repente você pode olhar assim para a chamada do Google Meet e dizer, nossa, mas meia dúzia de pessoas. Não adianta ter Google Meet cheio de gente e pouca presença. Não adianta ter igreja cheia de gente e pouca presença. Porque aquilo que eu falava no começo, tem muita gente se preocupando com o material, mas está se esquecendo de se preocupar com a presença. Tem muita gente se preocupando com quantidade de pessoas, a igreja cheia, Google Meet cheio, YouTube com live cheia de gente, mas cadê a presença, cadê a qualidade? E nós desejamos isso, e nós nesse momento queremos orar a Deus agradecendo de verdade pela maneira como ele operou aqui. Pode ter sido de uma forma mais calma, os irmãos sabem, tem cultos que pega fogo aqui, mas tá tudo bem. Tá tudo bem porque é um manifestar de Deus, né? Tem momentos que ele vai se manifestar
né? A presença dele vai se manifestar de uma forma mais calma, de uma forma mais tranquila, assim como tem momentos que literalmente pega fogo, né? Os irmãos se deixam ser usados em línguas estranhas, em profecia e assim por diante. Então oremos nessa noite. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer por esse culto de testemunho, agradecer pelo Teu operar em nosso meio, agradecer porque nós temos sido, sim, canais de bênçãos na vida de pessoas. Obrigada pela Tua condução, porque tudo que nós fizemos aqui, falamos aqui, não foi da forma como nós queremos, mas sim da Tua forma. Agradecemos também, mais uma vez, pelo Teu falar conosco, através dos louvores aqui entoados, através das saudações, através da palavra que também foi ministrada. E também agradecemos pela presença de cada um. E, acima de tudo, pela Tua presença em nosso meio. Que assim o Senhor continue a nos abençoar ao decorrer dessa semana, continue a nos livrar de tudo aquilo que não provenha de Ti, que seja lançada fora de nossos corações todas as ansiedades, angústias, aflições, e que tudo aquilo que nós não conseguirmos resolver, o Senhor intervenha. Se tem alguém que de repente está triste, está chateado por alguma situação que aconteceu, que ao decorrer desses dias o Senhor venha trabalhar nesses corações e que tudo isso seja lançado fora. Assim te pedimos, que o Senhor continue conosco, continue se fazendo presente e que o que estamos sentindo agora não venha a ser tirado de nós, essa alegria que nós sentimos nesse momento. É assim que te pedimos e por fé te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Amém. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos dê a paz, eu vos digo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre todos. E todos aqueles que creem e recebem, dizem amém. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Desculpem aí pelo horário, né? Mas faz parte, é necessário ter esse momento de troca, de interação, até porque nós não estamos aqui, como eu falei, só para cultuar, só para orar, só para louvar. Nós estamos aqui, sim, para ajudarmos uns aos outros, para nos alegrarmos uns com os outros. Isso é ser igreja de verdade. Não importa se é presencial, se é online, o que importa é que a obra está sendo feita. Amém? Fiquem todos Amém. com Glória a Deus. Deus. E vamos conversando aí na medida do possível.